Vocês sabiam que de cada 3 gatos, um morre de doença renal crônica? Pois é, pessoal, é uma doença grave, muito comum e é uma doença muito silenciosa, ou seja, ele vem aos poucos, bem devagar e o dono geralmente não percebe. E quando percebe, o gato já está muito mal, tem pouco tempo de vida. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para descobrir a doença renal antes mesmo dos sintomas mais graves aparecerem e sem levar no veterinário. Afinal de contas, levar vários gatos para o veterinário não sai barato, né? Então, se você tá nessa situação, me acompanhe nesse vídeo. Vamos lá! Bom, antes de começar, eu vou precisar explicar um pouco sobre o que é a doença renal, tá? A doença renal, ela é uma doença onde os rins vão falhando, eles vão parando aos poucos, né? E vão diminuindo as suas funções. E isso geralmente acontece por vários fatores. Pode ser por fator genético, aquilo que o gato já nasce com uma predisposição, né, para esse tipo de problema. Tem a principal, que é o problema da alimentação. Por que alimentação? Porque a alimentação, hoje em dia, dos gatos está sendo muito à base de ração seca, o que não é natural, porque antigamente os gatos se alimentavam o quê? De carne, de comida úmida, tá? Então, com essa introdução, né, de ração seca, o que aconteceu? Aconteceu uma mudança no organismo do gato. Ele passou a ter necessidade mais de água, né? Mais de hidratação, o que não acontece na ração seca. Então, pela falta de hidratação, pela falta de água, esse problema vai se acumulando nos rins. Os rins vão começando a falhar, vão começando a ter menos função, né, diminuindo suas funções gradativamente. Vai ter uma piora assim bem aos poucos, por isso os donos não percebem. Então, para resolver esse problema, eu tenho outros vídeos aqui no canal, não vou falar aqui porque senão vai ficar muito longo. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir como evitar, né, a doença renal. Então, basicamente é isso. A doença renal é a falta de líquido no organismo, falta de hidratação, tá? E sabendo disso, agora vamos falar sobre como que eu descubro esse problema antes mesmo dele se agravar. Na verdade, eu descobri isso sem querer, né? Foi por um acaso que eu descobri essa forma de prestar um pouco mais atenção e descobrir a doença antes, né, que ela se agrave. Foi por causa de um gato que eu resgatei há 1 ano e meio atrás, tá? E que ele faleceu há pouco tempo, né? Assim, o diagnóstico e a expectativa de vida dele era muito baixa. Quando eu resgatei, o veterinário falou que ele tinha apenas 3 meses, 4 meses no máximo de vida. E ele conseguiu viver 1 ano e meio, graças a vários tratamentos, né? Graças a muitos remédios. Mas infelizmente, há 3 semanas atrás, ele veio a falecer, tá? E só para vocês verem, esse da foto é o Toca, tá? Foi uma das últimas fotos que eu tirei dele, antes dele falecer, tá? E ele, quando eu resgatei, já tinha uma doença renal muito grave, em estado muito avançado. Então, através dele é que eu percebi umas coisas diferentes. Primeiro, na caixa de areia dele, quando ele fazia xixi, ele fazia um xixi assim muito, mas muito consistente, porque eu uso aqui em casa a areia de argila, tá? Então ele fazia um cocô muito duro. Quando ele fazia e aquela areia, né, derretia em volta do xixi, ficava um xixi muito consistente e duro e pegajoso no fundo da caixa, tá? Bom, no começo eu não percebi nada, né? Só achei que era um xixi diferente. E eu comentei isso com o meu marido e assim, foi só um comentário que eu fiz aleatoriamente, tá? E na verdade quem descobriu isso foi depois, né? Quem descobriu foi o meu marido, quando ele foi limpar a caixa de outros gatos que eu tenho em casa e ele falou: amor, você não falou que o xixi do Toca, ele era muito duro, consistente e pegajoso? Aí eu falei, sim, eu falei que ele é desse jeito. Aí meu marido falou: amor, eu acho que um dos nossos deve estar com o mesmo problema do Toca. Aí eu fiquei assustada, falei, como assim? Por quê? Por que você acha isso? Ele falou, é que um dos xixis que eu limpei hoje
tá com essa consistência meio dura, meio pegajosa. Ele falou, não tá igual a do Toca, mas tá assim levemente pegajoso, levemente consistente, diferente dos outros. Aí eu assustei e falei, não, será? E eu comecei a observar, e era um dos dois que fica num outro quarto meu, né? Numa outra área, porque eles são FIV positivo, tá? Então, eles ficam separados. Aí eu observei um dos dois, né, fazer xixi, e fui ver qual deles estava fazendo o xixi mais pegajoso. E eu pensei, e foi justamente o mais jovem, ele tem apenas 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Ele era praticamente um adolescente, filhote que cresceu depois quando eu resgatei. Então o veterinário falou, ele deve ter no máximo uns 2 anos. Então eu assustei, falei, não é possível, porque ele é muito novo para ter esse problema, né? A doença renal geralmente acontece em gatos mais velhos. Mas, né, para desencargo de consciência, eu resolvi levar no veterinário, né, só pelo que o meu marido falou. Chegando no veterinário, fez o exame de sangue e, para minha surpresa, gente, não é que deu problema renal no meu gato. E ele tava assim, normal, pulando, sabe, brincando, ele tava correndo, nada de anormal, nada, porque ele é jovem, ele é um gato novo ainda. O único problema é que ele é FIV positivo, né? Mais pra frente, no outro vídeo, eu explico pra vocês o que é FIV positivo. Aqui embaixo eu vou deixar uma breve explicação, para quem não sabe, tá? E por causa da FIV, pode sim acontecer de um gato ter um problema renal assim mais precocemente, porque a FIV causa uma deficiência na imunidade do gato, ou seja, a imunidade fica baixa. Então, eu descobri dessa forma que o meu gato, de apenas 2 anos, ele tem uma doença renal inicial, começou com uma doença renal. E graças a isso, né, ele começou um tratamento, está tomando remédio para estabilizar. Vejam bem, pessoal, a doença renal, ela não tem cura, independente do grau que esteja. Não é porque está um grau leve que ele vai curar, não, ele deve estabilizar. Os remédios, tratamentos são para estabilizar o problema, mas não curar. Então quer dizer que ele vai ser renal para a vida toda. Quanto tempo ele vai viver? Aí ninguém sabe, depende muito do tratamento, depende muito do organismo dele, depende muito também porque por ele ser FIV positivo, ele tem uma imunidade mais baixa, então depende de N fatores. Por isso não dá para saber quanto tempo ele vai viver. Mas, segundo a veterinária, ela acredita que, como foi descoberto o problema renal bem no começo, acredita que vai ter uma vida mais longa. Mas, como eu disse para vocês, vai depender muito de N fatores. Vamos ver daqui para frente, né? E ele tá assim, super tranquilo, normal, super alerta, brincalhão. Então, foi assim que eu descobri, né? Sem querer. Mas isso que eu tô falando não é um diagnóstico exato, tá? Não é exato, por quê? Porque existem outras doenças que também podem alterar na consistência do xixi. Por exemplo, a doença, por exemplo, diabetes, né? O diabetes também, assim como a doença renal, faz com que o gato beba mais água quando chega naquela fase final, quando chega num grau mais grave. O diabetes também faz com que o gato beba mais água, porque se não for doença renal e for um outro problema, não adianta nada você tentar fazer um tratamento em casa, tentar mudar a ração, porque você só vai gastar mais dinheiro e o seu gato pode piorar ao invés de melhorar. Então, por isso que não adianta você olhar para o xixi do seu gato na areia e falar assim, ah, tá consistente a doença renal e pronto, acabou. Não, não é bem assim, gente. Dessa forma que eu tô fazendo, é mais fácil para não precisar levar todos os gatos no veterinário, porque isso fica inviável, né? Você gastar rios de dinheiro examinando todos os gatos. Não, isso daí é uma forma apenas para facilitar você a perceber se seu gato tá com algum problema ou não, antes mesmo de que piore, né?
ao invés de você levar todos os gatos no veterinário para tentar descobrir qual deles está com doença renal. Então, se você vê uma alteração na urina, na quantidade, no formato, do jeito da urina, leve aquele gato específico para fazer um exame, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora o xixi do Toca, que é renal grave, do Neneca, que é um renal leve, e dos meus outros gatos, que não tem nada, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Vocês vão ver que é uma consistência totalmente diferente, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoal, essa caixa aqui é dos meus gatos que não tem nenhum problema de saúde, né? Um é do Benny e outro da Preta. Eu sei porque só os dois usam essa caixa, né? E eu fiquei observando. O Benny tem 9 anos e a Preta 12 anos. Esse daqui é o do Benny. Eu vou mostrar para vocês apertando a consistência, ó. Vocês vão ver que ele desmancha, esfarela fácil, olha só. Eu não tô apertando nada e tá esfarelando. Eu acredito que, né, essa consistência, tanto do gato renal como dos normais, tem a ver muito com a acidez, o pH da urina, a quantidade de água que eles tomam. Porque gato doente toma quantidade de água diferente dos gatos saudáveis, tá? Se vocês não sabem. E esse daqui, gente, é o da Preta, né? Ó, vocês podem ver que é bem macia, esfarela fácil também. Então, vocês podem ver que a idade não importa. O que importa, né, é como vocês cuidam de cada gato. No meu caso, infelizmente, eu resgatei o Neneca e a Mel, né, minha outra gatinha, que também é FIV. Eles têm problema de saúde, então existem N fatores. Provavelmente esse outro xixi aqui também é o da Preta ou do B, né? Ó, maciozinho. Então é isso, pessoal. Observem bastante, tá? Eu vou deixar para vocês um vídeo aqui onde eu falo da quantidade de água também que cada gato tem que tomar. Assistam no final. E essa aqui é a caixinha do Neneca e da Mel, né? O Neneca é o que eu falei que tem 2 anos, que eu descobri a doença renal através do meu marido. E eu vou mostrar pra vocês agora o xixi do Neneca e da Mel. A Mel também, ela é renal, tá? Ela já tem quase 12 anos. Então, eu sabia do problema dela porque descobriu no exame de FIV-FeLV, que ela também é filhinha positiva, tá? Ó, esse é do Neneca. Observem que ele é uma consistência mais pegajosa. Ó, eu tenho que apertar pra quebrar o torrão. Tá vendo? Ele é mais pegajoso do que o dos meus outros 2 gatos, tá? Então, vocês podem ver que a idade não tem nada a ver. Jovem ou velho, pode acometer sim, porque pode existir N fatores que levam o gato a ter o problema. No caso do Neneca, ele já é fininho, ele tem uma imunidade mais baixa. Ó, esse daqui é o da Mel. Eu vou mostrar pra vocês a consistência também. O da Mel é uma consistência igual ao do Neneca. Ela tem um leve problema renal, mas que o xixi dela ainda não é tão duro, ó, tá vendo? Então é mais ou menos o mesmo nível do Neneca, com a diferença de que a Mel tem quase 12 anos e o Neneca tem apenas 2, tá? Olha só. Tá vendo que é mais difícil de eu quebrar os torrões? Então, é assim a consistência do xixi dos meus 2 gatos, que são renalzinho leve. Prestem atenção, gente. Quando chegar nesse ponto, já leva seu gato no veterinário, mesmo que ele esteja bem, mesmo que ele esteja pulando, brincando, porque você pode salvar a vida do seu gato. E uma dica importante, espera o xixi ficar pelo menos 1h30, 2 horas para ele firmar e você ter certeza da consistência. Não tira logo em seguida depois que ele faz o xixi. E essa caixinha aqui é o do Toca, né? Era do Toca. Eu já tinha gravado esse vídeo antes para mostrar para vocês como que era o xixi dele. Ó, esse é o xixi dele. Tá vendo como ele é duro? Olha só, eu vou mostrar para vocês apertando. Olha, eu bato, eu não consigo quebrar ele.
ele é do xixi do Toca, que ele já era um renal em estado grave. Tá vendo como que é duro? Então, gente, se o seu gato estiver fazendo um xixi assim, gente, corre pro veterinário. Corre pro veterinário, que o seu gato pode estar com um problema sério e você não sabe. Porque o Toca também era normal. A única diferença é que ele era um pouco mais magro, né? Tinha umas dificuldades, diferenças, né? Em relação aos outros gatos. E dessa forma eu já descobri doenças renais em outros gatos, como por exemplo em gatos de rua que eu resgato, em gatos de meus amigos, vizinhos, né? Então tenta aí na sua casa, observa para você tentar salvar o seu gato. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Espero que o legado que o Toca deixou, né, para mim, para vocês, ajude a prevenir, a ver essa doença terrível antes dela se agravar, tá? Eu aprendi muito com o Toca, eu sinto uma saudade enorme dele, meu coração ainda dói de saudade dele, mas eu espero que de alguma forma, né, ele seja lembrado através dessa ajuda, né? Dessa forma que eu, sem querer, meu marido, sem querer, descobriu para a gente conseguir ver como que um gato, né, renal tem esse problema antes de ele piorar, tá? Então espero que ajude. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Vou ficando por aqui. Beijo enorme no coração de todos e obrigada por acompanhar o meu canal e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.